Olá, pessoal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Sejam bem-vindos a essa quarta aula do nosso módulo da Escola Teológica, onde nós estaremos aprendendo hoje sobre a humildade na vida diária. Estaremos aprendendo sobre a recompensa da honra nas nossas vidas, como atrair o favor de Deus, a bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Antes de iniciarmos esta aula, eu gostaria de estar fazendo uma oração com todos vocês. Eu peço que vocês fechem os seus olhos. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós agradecemos hoje por estarmos na Tua presença, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra, para enchermos o nosso coração e a nossa mente com a Sua verdade, com a Sua vontade para as nossas vidas. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, para agir no nosso meio, agir nos nossos corações e nas nossas vidas neste momento. Que o Senhor enche o coração e a vida de cada um destes alunos com a Tua presença, que sejam cheios do Espírito Santo de Deus, de sabedoria e de entendimento, e que eles venham a colocar em prática nas suas vidas toda a palavra aqui ensinada, e que venha diretamente do Teu trono de graça para a vida de cada um deles. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Iniciamos falando sobre a humildade na vida diária, lendo o capítulo de 1 João 4, versículo 20, que diz o seguinte: Aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O nosso amor a Deus, ele é medido pelo nosso contato diário com os irmãos. Também é assim com a nossa humildade. Parece fácil e é fácil pensar em nos humilharmos diante de Deus, mas a humildade diante dos irmãos é a prova de que se tornou nossa própria natureza. Nosso amor a Deus, ele será tido como uma desilusão, exceto quando a sua verdade é provada nas situações de teste da vida diária com homens como nós. A humildade que realmente é nossa é aquela que nós sustentamos em nossa conduta. As insignificâncias da vida diária, os momentos, aqueles momentos que nos pegam de surpresa, realmente provam qual é o espírito que nos domina. Nós conhecemos um homem humilde no seu dia a dia, porque ele é aquela pessoa que não busca seu próprio interesse, mas em honra dá preferência aos outros, serve, considera cada um superior a si mesmo, sujeita-se. O homem humilde, ele não sente ciúmes, não sente inveja, ele pode louvar a Deus quando outros são preferidos e abençoados antes de ele ser. Ele pode suportar ouvir outros sendo louvados e ele sendo esquecido, pois na presença de Deus ele aprendeu a dizer como Paulo: nada sou, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O homem humilde no seu dia a dia é o homem que recebeu o Espírito de Jesus, que não se agradou a si mesmo e não buscou a sua própria honra como o espírito de sua vida. Muito interessante que Jesus ele ensinou aos discípulos diversas vezes sobre humildade. E quando os discípulos disputaram quem seria o maior, quando ele viu como os fariseus amavam os primeiros lugares nos banquetes e os primeiros bancos nas sinagogas, ele lhes deu o exemplo, ele ensinou a eles o verdadeiro valor da humildade. Inclusive quando ele deu o exemplo de lavar os pés deles. E quando Jesus lavou os pés aos discípulos, ele deixou um ensinamento de humildade precioso. Ele disse: se ele, que era o mestre e senhor, estava
dando aquele passo de humildade que nós, como seus servos, deveríamos fazer a mesma coisa. E aí nós entramos na questão da humildade e a santidade. Não há orgulho tão perigoso, pois nenhum é tão sutil e traiçoeiro como o orgulho da santidade. O único teste infalível da nossa santidade será a humildade diante de Deus e dos homens que nos caracteriza. Olha o que diz em Isaías 65:5. Povo que diz: fica onde estás, porque sou mais santo que tu. A verdadeira santidade, ela produz humildade diante de Deus e dos homens. Mas, ainda assim, o ego pode achar razão para a sua satisfação naquilo que é motivo para a ação de graças e na confissão de que Deus fez tudo. O orgulho pode, por vezes, vestir-se com vestes de louvor. Porém, pouco da mansidão e bondade de Jesus é vista. Hoje, muitos líderes que são considerados santos provaram em suscetibilidade, precipitação, impaciência, autodefesa, autoafirmação, julgamentos severos, palavras grosseiras, que eles não consideram os outros melhores que eles mesmos, e que sua santidade tem pouco da mansidão dos outros. Tudo o que busca, toda pessoa que busca a santidade precisa estar vigiando, a fim de que o que foi começado no espírito seja aperfeiçoado na carne e o orgulho rasteje onde sua presença é menos esperada. Nós precisamos ser revestidos de humildade. Não há nenhum santo a não ser Deus. O que temos de Deus, temos de humildade, pois a humildade não é nada senão o desaparecimento do ego na visão de que Deus é tudo. O mais santo será o mais humilde. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus interesses. Onde o espírito de amor é derramado, onde Cristo, manso e humilde Cordeiro de Deus, é formado, um perfeito amor que se esquece de si mesmo, acha sua bênção em abençoar os outros, em suportá-los e honrá-los, não importando quão fraco seja. Onde esse amor entra, Deus entra. E onde Deus entra em seu poder e revela a si mesmo como tudo, a criatura torna-se nada. A presença de Deus torna-se não algo ocasional, mas a cobertura sob a qual a alma sempre habita. O eu, ele é um personagem muitíssimo exigente. Ele requer o melhor assento, o lugar mais elevado para si mesmo, e se sente dolorosamente ferido se seu clamor não é reconhecido. Aqui nós entramos na questão da humildade e o pecado. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz o seguinte: pecadores dos quais eu sou o principal. Nós temos que nos lembrar sempre que é a graça de Deus que nos mostra, que sempre nos lembra de que fomos pecadores e que pela graça nós somos salvos, né? Que pela graça de Deus, pelo amor de Deus, é que nós hoje podemos ser salvos. E quando a gente se lembra disso, quando a gente não esquece isso, a gente se mantém verdadeiramente humilde. O poder do pecado, ele só é afastado pela presença de Cristo que habita interiormente. Olha os versículos que Paulo fala de si mesmo, vou ler alguns para vocês, né, em que ele se refere a ele, né? Eu sou o menor dos apóstolos, que
que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo se lembrava do que ele tinha feito, ele se lembrava que era a graça de Deus que estava cobrindo todo o pecado dele, era o amor de Deus que estava afastando ele de uma vida errada. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, ele diz em Efésios 3:8. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, né? Que foi o texto que eu li para vocês. A graça de Deus o salvou, mas nem por um momento ele poderia esquecer que foi um pecador que Deus tomou nos braços e coroou com seu amor. A humildade, então, ela adquire um novo significado quando aprendemos como ela nos tornou criaturas para podermos declarar com alegria que somos pecadores salvos pela graça. Olha a gloriosa libertação que diz Romanos 8:2. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Não é nem a aniquilação, nem a santificação da carne, mas uma vitória contínua dada pelo Espírito quando ele mortifica os feitos do corpo. Essa afirmação tão interessante que Jesus nos deixou em João, capítulo 5, versículo 44, como podes crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Nesse texto, Jesus revela para nós que é o orgulho que faz a fé impossível. O orgulho e a fé são irreconciliáveis, porque a fé e a humildade são um na raiz. Entender que ter uma forte convicção intelectual e segurança da verdade, enquanto o orgulho é mantido no coração, faz da fé viva, que tem o poder de Deus, uma impossibilidade. O orgulho faz a fé ser impossível. E a fé, ela é a entrega e a espera para deixar Deus agir. É a aceitação da nossa dependência. A humildade é simplesmente a disposição que prepara a alma para viver em confiança. Fé é o órgão ou sentido para a percepção e apreensão do mundo celestial e de suas bênçãos. A fé, ela busca a glória que vem de Deus. Por isso Jesus deixou tão claro, enquanto nós aceitarmos glória um dos homens, enquanto a buscarmos e amarmos, não buscaremos e nem poderemos receber a glória que vem de Deus. O orgulho faz com que a fé seja impossível. A salvação veio por meio da cruz de Cristo. A salvação é participação na humildade de Jesus. Há dois casos em que Jesus falou de uma grande fé. O centurião, de cuja fé ele se maravilhou, dizendo: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E o centurião também lhe falou: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. E a mãe, para quem ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, ela não aceitou ser chamada de cachorro e disse: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas. Isso é humildade que remove todo entendimento, a fé. Infelizmente, hoje, nós vemos muitas pessoas com um nível de orgulho muito grande em seus corações, que quando algo verdadeiro é falado a elas, ou até mesmo quando Deus vem com uma correção que é necessária, ou Deus vem com um ensinamento precioso que aquela pessoa precisa,
por estar tão encharcada, tão mergulhada no orgulho, ela não deixa que a palavra entre no seu coração, ela não deixa que aquilo venha trazer cura e libertação. Infelizmente, nós temos hoje muitas pessoas presas, né, sem saber que estão presas. Por quê? Porque não se entregam à verdadeira humildade, à verdadeira fé que só temos em Cristo Jesus, que só temos na cruz de Cristo. Como Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Nós vemos que a humildade é o florescimento do qual a morte ao ego é o perfeito fruto. Jesus ele se humilhou até a morte e ele abriu o caminho no qual também devemos andar. A humildade tem que nos levar a morrer para o ego. Quando isso ocorre, nós somos libertados da natureza caída e encontramos o caminho que leva para a vida em Deus, da qual a humildade é o fôlego e a alegria. Humildade significa o desistir do ego e tomar o lugar do perfeito nada ser diante de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele deu a maior e mais perfeita prova de ter desistido de sua vontade em prol da vontade de Deus. Na morte, ele desistiu de si mesmo. Clame em fé a morte e a vida de Jesus como suas. Deus irá ressuscitá-lo e exaltá-lo. Permita que uma disposta, amável, tranquila, alegre humildade seja a sua marca de cristão. O apóstolo Paulo entrou em um novo estágio em sua relação com o sofrimento quando ele entendeu que o espinho que lhe havia sido enviado era para aperfeiçoá-lo na mansidão e na humildade. Ao invés de simplesmente tolerá-lo, de boa vontade gloriava-se nele. Paulo havia aprendido que o lugar de humilhação é o lugar de bênção, de poder, de alegria. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, diz o seguinte: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Todo cristão possivelmente passa por dois estágios em sua busca de humildade. Primeiro, ele teme e foge e busca libertação de tudo o que possa humilhá-lo. Ele ainda não aprendeu a buscar humildade a qualquer custo. Ele aceitou a ordem para ser humilde, busca obedecer, ainda que somente para descobrir que ainda falha. Humilhar-se ainda não se tornou a sua alegria e único prazer. Ele não pode dizer de boa vontade me gloriarei na fraqueza, tenho prazer no que quer que me humilhe. Nossas humilhações nos levam na experiência da presença e poder de Jesus a escolher a humildade como nossa maior bênção. E o segundo estágio é o que vemos em Paulo, gloriando-se nas tribulações. Ele encontra prazer nas injúrias, nas necessidades e nas aflições. Humildade traz exaltação. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Duas coisas são necessárias: humilhar-se a si mesmo e confiar nele, e ele o exaltará. Tome cada oportunidade de humilhar-se diante de Deus e dos homens, na confiança na graça que Deus já está trabalhando em você, na segurança de que mais graça para a vitória está vindo.
A exaltação, ela é a mais elevada glória da criatura. Ser somente um vaso vazio para receber e desfrutar publicamente a glória de Deus. Quanto mais baixo, quanto mais vazio o homem fica diante de Deus, mais rápido e mais plenamente será o enchimento interior com a glória divina. Ele diz muito claramente: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O próprio Senhor Jesus é a prova da verdade dessas palavras e da certeza de que isso se cumprirá para nós. Ele é a garantia. A presença e o poder do Cristo glorificado virão para aqueles que são humildes de espírito. Quando Deus pôde novamente ter seu devido lugar em nós, Ele irá nos exaltar. E que Deus nos ensine a crer que ser humilde, ser nada em sua presença é o mais elevado feito e a bênção mais plena de toda a vida cristã. Ele nos fala: habito no lugar santo e elevado, e com aquele que é de espírito contrito e humilde, e que essa seja também a nossa porção. E levando em consideração tudo que aprendemos até aqui sobre estarmos debaixo da cobertura de Deus, sermos obedientes à sua palavra, aos seus princípios, fazermos a vontade dele, sermos cristãos que obedecem plenamente a Deus, andarmos em humildade, assim como Cristo, que é o nosso maior exemplo, andou e nos ensinou, assim como os discípulos andaram, que a gente possa entender tudo isso de uma forma completa e trazer para os nossos corações e para a nossa vida e tornarmos a vida cristã uma vida plena, uma vida verdadeira na presença de Deus. E nós chegamos aqui na recompensa da honra. Honra, uma palavra tão linda, tão forte, e embora ela seja uma virtude quase extinta no século XXI, este conceito ainda tem o poder de nos comover. Ao testemunharmos a coragem e o sacrifício. Uma definição simplista, literal de honra poderia ser valorização. Mas temos outras definições para a palavra honra, como apreciação, estima, olhar favorável, respeito. A honra, ela pode ser demonstrada com uma atitude, com uma palavra e até um pensamento. Mas uma coisa tem que ficar bem clara: a verdadeira honra tem origem no coração. É por isso que Deus diz em Isaías capítulo 29, versículo 13: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. A honra é tão importante que ela nos leva a galardão. 2 João, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Nós não podemos perder a nossa herança. João, ele começa esse versículo com uma palavra muito forte: acautelai-vos. João, ele encoraja cada um de nós a tomar cuidado, examinar e prestar atenção em nós mesmos. Uma atenção cuidadosa deve ser dispensada para que não venhamos a perder as coisas pelas quais nos esforçamos. Isto é um pouco preocupante, a possibilidade de perder aquilo que foi ganho com tanto esforço. O cristianismo não é uma corrida de velocidade,
mas de perseverança. Portanto, não é a forma como começamos a corrida que conta, mas sim a forma como a concluímos. O modo como a terminamos é determinado pelas escolhas que fazemos, e estas, em geral, são formadas pelos padrões que desenvolvemos ao longo do caminho. Vou ler para vocês alguns versículos agora, e quem puder anotar, quem puder acompanhar em sua Bíblia, anote, porque é muito interessante. Mateus capítulo 10, versículo 22 diz o seguinte: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Novamente, ele diz em Hebreus, capítulo 3, versículo 14: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. E Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, diz o seguinte: aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é de momentos que decidem a nossa vida. Nós não devemos simplesmente obedecer a Deus, precisamos capturar o seu coração. E então nós vislumbraremos a sabedoria que se esconde atrás das suas diretrizes. Não as veremos unicamente como leis. A forma mais simples de não perder aquilo pelo qual nos esforçamos tanto é desenvolver padrões e honrar de forma consistente o conselho de Deus. A cada dia, oportunidades de fazer escolhas, elas se apresentam diante de nós. Virá o dia em que nós olharemos para trás e saberemos quais delas de fato tiveram o poder de definir a nossa vida. Mas se tivermos desenvolvido padrões baseados em Deus, nós continuaremos seguindo por este caminho e mais tarde receberemos a nossa recompensa. Se você ama a Deus, você não terá dificuldade em guardar os seus mandamentos. Se servir a Deus para você é uma obrigação, você entrou em um relacionamento legalista e será difícil guardar os seus mandamentos. E nós entramos na questão das recompensas. Observe que Deus é um Deus galardoador. Esta é uma verdade que nós precisamos firmar bem fundo em nossos corações. Na verdade, Ele ama recompensar-nos. O Salmo 19, nos versículos 9 a 11, faz eco a essas palavras, pois diz: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, pois por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Deus ama cada um de nós profundamente e o seu amor é perfeito. Entretanto, isto não significa necessariamente que não haverá momentos em que Ele estará insatisfeito com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Deus, Ele recompensa aqueles com quem Ele está satisfeito, aqueles que dão ouvidos aos seus conselhos. Observe que João termina dizendo: para receberdes completo galardão. Se há uma recompensa completa, há também uma recompensa parcial e também a possibilidade de nenhuma recompensa. E quando falamos de recompensas, não falamos somente do nosso galardão, do galardão que vamos receber quando estarmos com Cristo na eternidade, mas falamos também de recompensas aqui,
de uma vida abundante nesta terra. E as recompensas, elas podem ser de 3 tipos. Eu vou falar primeiramente para vocês da recompensa parcial. E vou ler para vocês o que está escrito em Marcos, capítulo 6, versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Se você for ler o capítulo 6 de Marcos desde o início, você vai ver que Jesus ele foi para sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. E com a chegada do sábado, ele começou a ensinar ali na sinagoga local. E muitos dos que escutavam a ele ficavam admirados e exclamavam: de onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Aí eles falavam no meio disso: mas não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa deles. E olha o que Jesus ele afirmou nesse texto. Somente em sua própria terra, junto aos seus parentes em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Por isso que ali ele conclui dizendo que não pôde fazer milagres naquele lugar. E a gente vê que esse povo ele reteu a honra que deveriam dar a Cristo. E por não honrá-lo, por não apreciá-lo como a gente aprendeu, por não estimarem ele, eles não receberam os milagres. E com certeza Jesus tinha muito para dar para eles naquele local. Tinha muito para dar para eles e queria dar para eles tudo aquilo que tinha no coração deles, do coração dele. Porém, essa retenção, essa forma de não dar a devida honra a Deus fez com que somente alguns poucos enfermos fossem curados. Agora nós entramos na questão de nenhuma recompensa. E ali a gente vê em Lucas, no capítulo 6, se você for ler todo o contexto da história também, Jesus ele chegou ali na sinagoga também, só que também era um dia de sábado. E ele começou a ensinar. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. E a gente vê no capítulo 6, versículo 7, que os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus. E por isso o observavam com toda a atenção, a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado. E esses homens não receberam nada de Jesus. Por quê? Porque tudo que eles queriam era preservar o orgulho deles. Porque se achavam mais santos, se achavam os doutores, eles sabiam toda a lei, eles conheciam toda a palavra de Deus. E no contexto, na ideia deles, eles eram bons. E eles tinham que preservar a lei. Eles não abriram o coração deles para Deus. Eles não honraram a Deus. Mas tudo o que eles fizeram foram tramar. E cada vez tramar mais. Tudo o que eles queriam era matar Jesus, era terminar com o ministério de Jesus. E eles não receberam nenhuma recompensa. E entramos no terceiro, que fala da plena recompensa. E aí eu entro em Mateus. A plena recompensa eu vou dar como exemplo para vocês o centurião romano. Vamos ler ali em Mateus, no capítulo 8, que Jesus ele entrou em Cafarnaum e quando ele chegou nessa cidade, um centurião romano chegou a ele suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então, nós vemos, que Jesus se maravilhou com isso. E ele disse para aqueles que estavam seguindo ele com toda certeza:
Vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Para entender também um pouco do contexto do que aconteceu neste momento, nós precisamos entender um pouco de história. A gente sabe que na época que Jesus viveu em Israel, Israel era colônia, né? Era governada por Roma, era conquistada. E esse centurião romano, ele era um conquistador, né? Roma agora ocupava a nação de Israel. Então, por que aquele oficial romano diz simplesmente para um judeu: não sou digno de que entres em minha casa? Hoje é como se um coronel da Marinha dos Estados Unidos dissesse a um encanador iraquiano: não sou digno de ir à sua casa. Você consegue ver como aquele homem honrou a Jesus? Veja, o oficial romano sabe quem realmente é Jesus. Ele trata Jesus como alguém muito importante e lhe rende todo o respeito. E ele ainda segue em frente e explica: mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faze isto e ele o faz. Observe a introdução dele, pois também eu. Aquele oficial, ele reconheceu a autoridade de Deus sobre Jesus e, portanto, sabia que ele exercia autoridade na esfera espiritual e visível, assim como ele detinha autoridade no mundo militar. Foi por isso que ele entendeu que tudo o que era necessário fazer era dar uma simples ordem, e a enfermidade teria de obedecer. Em sua concepção, não era diferente da forma como aqueles sob a sua autoridade atendiam prontamente as suas ordens. Por isso que Jesus conclui, né? Dizendo a ele: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Honra, respeito, estima, apreciação. Nós, como cristãos, devemos ter isso todos os dias em nossas vidas. Amados, para concluirmos então a nossa aula e concluirmos este módulo da Escola Teológica, eu quero deixar algo para vocês. Nós não podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou. Não podemos esquecer que Ele nos colocou aonde nós estamos hoje. Não podemos esquecer que tudo que somos e tudo que temos dele veio e para ele retornará. O grande problema hoje que nós encontramos é que a maioria das pessoas que caem, que se afastam de Deus, elas fazem isso nos tempos de abundância e não nos tempos de seca. Por quê? Porque elas se esquecem que estão lá porque Deus as colocou naquele lugar. Para nós mantermos a honra, nós devemos permanecer humildes em nosso espírito. Não importa com que abundância Deus nos abençoe, devemos sempre nos lembrar que não há nada que tenhamos que não nos tenha sido dado. Provérbios, capítulo 29, versículo 23, diz o seguinte: o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Enfatizamos que toda verdadeira honra vem do coração. Uma das formas mais eficazes pela qual o nosso coração é transformado é através da oração genuína. Hoje eu encorajo você a orar diariamente pedindo que o amor de Deus, um santo temor e a honra sejam abundantes em seu coração. Obrigada por todos que me acompanharam nessa jornada. Eu peço de todo o coração a Deus que vocês tenham recebido algo grande, algo precioso da parte dele e que vocês sejam cheios
da presença do amor de Deus, que vocês se submetam à vontade dele, às autoridades estabelecidas por ele, que vocês andem em humildade, em amor, que vocês o honrem todos os dias da vida de vocês. Porque eu sei que vocês verão coisas grandes, vocês estarão vendo a glória de Deus na vida de vocês. Amém? Eu quero fazer uma oração com vocês, tá? Agradecendo. Pai, nosso amado Pai, obrigada por falar conosco através dessas aulas. Venho diante de Ti, em primeiro lugar, Senhor, pedir o Teu perdão. Perdoa-nos por deixar de honrar aqueles que Tu enviaste a nossas vidas, por não respeitar e não nos submetermos àqueles que estão acima de nós em autoridade. Assim como também por não honrar os que estão no nosso nível, ao mesmo tempo por não valorizar aqueles que estão sob a nossa autoridade. E finalmente por não honrar todos os homens e mulheres que atravessaram o nosso caminho. Eu peço que Tu nos limpes com o sangue de Jesus, pois hoje nós nos arrependemos da nossa insensibilidade para com as pessoas. Eu peço que Tu envolvas o nosso coração e a nossa alma na verdadeira honra. Desejamos que o temor do Senhor e o amor divino sejam derramados amplamente em nossos corações. Estou pedindo que faças com que os nossos corações ardam, assim como o Teu coração anseia por ver homens e mulheres valorizados, amados, respeitados e honrados. E também pedimos, Senhor, que nos ensine a Te honrar todos os dias da nossa vida, a Te amar, a Te estimar, a Te apreciar. Pedimos isto com fé e recebemos nesta hora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.